Pública. Então vamos ao Palácio do Planalto acompanhar ao vivo a cerimônia. Segurança Pública e senhora Yara Lewandowski, Paulo Gonet Branco, Procurador-Geral da República, e Beto Simonetti, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado. Pede-se a todos que observem posição de respeito para a execução do hino nacional. Neste momento, fará uso da palavra o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Permitam-me saudar a todos, na pessoa do meu presidente no Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva, meu presidente no Legislativo, senador Rodrigo Pacheco, e meu presidente no Judiciário, Luiz Roberto Barroso. Um ontem, um hoje e um logo ali na esquina, um logo amanhã. E, claro, quero cumprimentar todas as senhoras e os senhores, abraçando muito fraternalmente meu ilustre sucessor, ministro Lewandowski, e as presidentas dos corações respectivos de Lula, Janja, de Alckmin, Lu, e de Lewandowski, Yara, e, claro, a minha presidenta, Daniela. Saúdo, portanto, todos os homens e mulheres que aqui estão. Quero, presidente Lula, iniciar dando um abraço muito fraterno e solidário aos meus colegas de governo. Ministros, ministras, foi uma honra servir ao Brasil ao lado de todos vocês. Uma honra, uma emoção e um privilégio. Eu visitei praticamente todos os prédios da Esplanada nesses meses e sempre fui muito bem acolhido, muito bem recebido. Presidente Alckmin, no Palácio dos Leões, de onde se governa o Maranhão, todos os dias eu via uma revoada de guarás no pôr do sol. E eles se recolhiam silenciosos em umas árvores que havia próximo ao palácio. O presidente Sarney conhece isso bem. E eu sempre via que as aves, quando se aproximam do pôr do sol, elas vão mais silenciosas.
Em verdade, o nascer do sol é mais alvissareiro, mais novidadeiro, mais barulhento, mais atraente. O nascer do sol hoje pertence ao ministro Lewandowski. A mim compete apenas um discurso de poente, um discurso de ocaso, de despedida, em verdade, desses salões da condição do governo e de 18 anos na política, que terá uma prorrogação nesses 20 dias no Senado. Eu não farei, claro, um despiciendo e tedioso relatório sobre esses meses no Ministério da Justiça. Isso pertence à imprensa, à cidadania, pertence aos pósteros que saberão avaliar aquilo que fizemos. Cabe a mim fazer apenas agradecimentos. São 35 anos como servidor público e sou um servidor público por convicção, por vocação, devotado de verdade ao interesse público e à nossa pátria. E tive a oportunidade de fazer uma viagem existencial por vários prédios ao longo desses 35 anos. E eu faço, portanto, o agradecimento, em primeiro lugar, ao povo do Maranhão que me deu a honra de ser governador do Estado, deputado federal e senador. Tudo que pedi ao povo do Maranhão, generosamente ele me outorgou. Então, em primeiro lugar e sempre, o meu abraço aos 7 milhões de brasileiros e brasileiras do Maranhão. Quero agradecer ao presidente da República, porque foi graças à sua confiança que eu tive a honra de ser ministro da Justiça, trabalhar naquele belíssimo prédio e, sucessivamente, em breve, ir ao Supremo Tribunal Federal, mediante a aprovação do Senado da República. Eu tenho muito orgulho, presidente, porque sei da atenção, da devoção e do carinho que o senhor tem àquilo que, como diz o Alexandre, o senhor chama muito afetuosamente de Suprema Corte. O presidente Lula, bem sabe o Gilmar, nunca diz o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte. E, portanto, esse gesto de afeto faz com que eu sinta mais agradecido, assim como aos meus colegas do Senado da República que aprovaram essa indicação. No Ministério da Justiça foram meses desafiadores e felizes. Defesa da Constituição, da democracia, dos direitos fundamentais. As causas da segurança pública, menor índice de crimes violentos, letais e intencionais dos últimos 14 anos. Redução de roubo de carga, redução de roubo de banco, redução de roubo de veículo, descapitalização recorde do narcotráfico em 7 bilhões de reais, com apreensão de imóveis, móveis, dinheiro e droga. São indicadores que fazem com que eu agradeça muito a toda a equipe do Ministério da Justiça, a todos os servidores públicos do Ministério da Justiça, que são 30 mil, e agradeço a todos os profissionais de segurança pública do nosso país, que às vezes são muito incompreendidos, às vezes são vistos como pessoas vocacionadas a violar a lei, e é exatamente o contrário. Neste momento, faço questão de sublinhar que a imensa maioria dos profissionais de segurança pública da nossa nação são pessoas sérias, dedicadas e comprometidas com os interesses da nossa sociedade. E por isso eu quero pedir uma salva de palmas aos profissionais da segurança pública do Brasil. Caminho para o final dizendo que não há agradecimento maior do que doutor Gonê, doutor Beto Simonetti, também meu presidente na OAB. Não há agradecimento maior do que promover a valorização. E essa valorização foi promovida, ministro Lewandowski, mediante a liderança do presidente da República, a coordenação do ministro Rui. Nós conseguimos, depois de décadas, a aprovação das leis orgânicas da Polícia Civil e da Polícia Militar e homenageio o Congresso Nacional, meus colegas deputados e senadores. Assim como também o decreto do presidente da República regulamentando e dando segurança jurídica à atuação das guardas municipais. E foram feitos mediante
a coordenação competente e firme, ao mesmo tempo respeitosa, da ministra Esther, da ministra Simone, acordos inéditos com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Penal Federal. Então, ministro Lewandowski, a boa notícia é que a pauta sindical está equacionada e caberá, claro, a gestão de Vossa Excelência, em nome do governo do presidente Lula, concretizar essas conquistas que foram possíveis nesse ano. Ministro Lewandowski, eu não sei qual é o seu instrumento musical de preferência. Todos que me conhecem sabem o meu. Eu gosto muito de tocar instrumento de percussão, tambor, faz muito barulho. Mas o ministro Lewandowski talvez prefira outro instrumento. O certo é que isto não é algo que possa ser visto sob a ótica qualitativa ou hierárquica. Na verdade, é a soma dos instrumentos musicais que faz a beleza da orquestra. E, portanto, independentemente das predileções individuais, dos estilos, dos apetites, dos gostos, todas nós estamos sob a regência do mesmo maestro, que é o povo brasileiro, e lendo a mesma partitura, que é a Constituição Federal, e nos coordena o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, não sei bem onde o senhor estará na orquestra, mas garanto ao senhor que o senhor estará numa ótima orquestra, que são esses colegas de governo, e sob a coordenação do presidente Lula e do presidente Alckmin. Desejo sorte, sucesso e proteção de Deus ao senhor, e garanto que o senhor vai precisar das 3 coisas todos os dias. Eu não sou como o recentemente falecido, grande ídolo do futebol brasileiro, Zagallo, que tinha uma fixação pelo número 13. Mas eu despertei para algumas coincidências. Uma é demasiado óbvia. A outra foi que minha sabatina foi no dia 13 de dezembro. A outra que eu fiquei 13 meses no governo liderado por Vossa Excelência, presidente Lula. E tem uma passagem bíblica da minha predileção que está na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E ele diz lá que nós precisamos ter fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. E finaliza Paulo: o maior de todos é o amor. Isso está lá escrito. E esse foi o meu lema e tem sido o meu lema. Com ele ingressei nesse palácio, dele me retiro, tal qual os pássaros que fazem a revoada no fim da tarde. São os valores que presidem a minha vida e com eles me despeço, como sempre fiz há 40 anos, caminhando, cantando e seguindo a canção. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o ministro de Estado nomeado da Justiça e Segurança Pública, ministro Ricardo Lewandowski. Bom dia a todas e a todos. Inicio cumprimentando os integrantes da mesa, o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimento também, me permita com muito carinho e admiração, a primeira-dama desse país, a senhora Janja Lula da Silva.
Cumprimento esta grande liderança nacional, que foi governador do meu estado, o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Cumprimento também a prezadíssima, estimada senhora Lu Alckmin, segunda-dama deste fabuloso país. Cumprimento esta outra grande liderança, que é o senador Rodrigo Pacheco, que nos honra com sua presença, que é o presidente do Senado Federal. Cumprimento este intelectual e magistrado de escola, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento, como disse o ministro Dino, o maestro desta equipe de ministros de Estado, ministro Rui Costa, chefe da Casa Civil. Cumprimento com muito carinho e efusão e agradecendo por ter me deixado um ministério perfeitamente aparelhado em ordem, que é o meu antecessor, Flávio Dino, que assumirá agora por breves dias o Senado Federal e certamente brilhará como integrante da Suprema Corte deste país. Cumprimento minha querida esposa, Yara de Abreu Lewandowski, com quem sou casado há 46 anos e que tem sido uma companheira de momentos fáceis e momentos difíceis. Cumprimento este grande expoente do Ministério Público Brasileiro, que é o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que nos honra também com sua presença. Cumprimento o batonier da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, sob cuja liderança me encontrava até alguns dias atrás. Cumprimento, peço licença para fazê-lo, embora não integrem a mesa de honra, os meus colegas de ontem e de sempre do Supremo Tribunal Federal, e vou nominá-los aqui pela percepção que tenho: ministro Alexandre de Moraes, presidente supremo do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, querida ministra Carmen Lúcia, companheira de tantos anos, inclusive dos bancos acadêmicos, o ministro Cristiano Zanin, recém-ingressado na Suprema Corte, e que já está atuando com inexcedível brilho, o ministro Gilmar Mendes, decano da Corte, intelectual brilhante, Cássio Nunes Marques, grande amigo, não de hoje, mas de muito tempo, que também engalana a Suprema Corte do país. Vejo aqui alguns amigos, vários amigos do Superior Tribunal de Justiça, e peço licença para cumprimentá-los na palavra da nossa presidente Maria Tereza de Assis Moura, do nosso corregedor-geral, que está presente aqui também da Justiça, brilhante magistrado, que é o ministro Luiz Felipe Salomão. Cumprimento sempre o presidente José Sarney, presente em todas as cerimônias importantes, e quero dizer que estou extremamente honrado com sua presença. Cumprimento os ministros da casa, meus futuros companheiros de trabalho, amigos, amigas, professores, estudantes, servidores da casa e jornalistas. Senhor presidente, eu estou profundamente honrado por ter sido indicado por Vossa Excelência para chefiar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Trata-se do primeiro ministério criado no Brasil, ainda sob a regência do príncipe Dom Pedro de Alcântara, futuro presidente do Brasil, antes mesmo da proclamação da República da Independência, em 3 de julho de 1822, ao qual foi dado o nome de Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça. Abarcava, então, naquela época, as competências atribuídas pelo rei Dom João VI à Secretaria de Estado da Justiça,
desmembrada da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino por uma lei datada de 23 de agosto de 1821. A Secretaria de Estado, criada por Dom Pedro, passou a tratar de inúmeras questões relativas à justiça civil e criminal, dos negócios eclesiásticos, das nomeações de magistrados, das prisões, da segurança pública, da promulgação das leis, decretos e resoluções, zelando por sua fiel observância. E posso lhes adiantar que, desde então, as atribuições desta pasta, que ora passo a dirigir, não diminuíram, na verdade ampliaram. Talvez perderam o controle das nomeações eclesiásticas, mercê da separação entre Estado e Igreja, que foi alcançada a partir da promulgação da primeira Constituição Republicana de 1891. Tempos depois, a sua denominação, a denominação do Ministério, foi alterada para Ministério da Justiça e Negócios Interiores, pela Lei número 23, de 30 de outubro de 1891, e bem mais tarde, com o nome simples de Ministério da Justiça, pelo Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967, destacando-se, então, dele o Ministério do Interior. Aqueles que se lembram, nos tempos do regime militar, foi promovida uma enorme alteração na estrutura da administração por este famoso Decreto-Lei 200. No governo do presidente Michel Temer, a Secretaria Nacional de Segurança Pública foi desmembrada do Ministério da Justiça para formar o Ministério da Segurança Pública, por meio da medida provisória 821, de 26 de fevereiro de 2018, convertida na Lei 13.690, de 2018. Na sequência, no governo de Jair Bolsonaro, o Ministério da Segurança Pública foi reincorporado ao Ministério da Justiça pela medida provisória número 870, de 2019, convertida na Lei 13.844, de 18 de junho de 2019. Não obstante estas idas e vindas e as mudanças de denominação, as extensas atribuições do Ministério da Justiça jamais cessaram de se expandir desde que foi criado em meados do século XIX. Para que se tenha uma ideia, ainda que pálida, e é preciso que se diga isso, das enormes responsabilidades que minha equipe e eu enfrentaremos daqui por diante, permito-me enunciar apenas algumas das inúmeras competências da pasta arroladas no Decreto 11.348 de 2023. A pasta cuidará da defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais, da política judiciária, das políticas de acesso à justiça, do diálogo institucional com o Poder Judiciário e dos demais órgãos do sistema de justiça, em articulação com a Advocacia Geral da União, cujo titular também me honra com sua presença, o eminente ministro Jorge Messias. Cuidará também da articulação, coordenação, supervisão, integração e proposição das ações do governo e do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, quanto à prevenção e repressão a crimes e delitos e infrações relacionadas com drogas lícitas e ilícitas. Educação, informação, capacitação, com vistas à prevenção e à redução do uso problemático ou da dependência de drogas lícitas e ilícitas. Reinserção social de pessoas com problemas decorrentes do uso problemático ou da dependência de álcool, vejam os senhores, e outras drogas. E da manutenção e atualização do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas. Mas não é só.
Cuidará também da defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor, da nacionalidade, migrações e refúgio, da ouvidoria geral do consumidor e das polícias federais, da prevenção e combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, da cooperação jurídica internacional, da coordenação de ações para o combate a infrações penais em geral, com ênfase em crime organizado e crimes violentos, da coordenação e promoção da integração da segurança pública no território nacional, em cooperação com os entes federativos, da execução das atividades previstas no parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição, por meio da Polícia Federal, da execução das atividades previstas no parágrafo 2º do artigo 144 da Constituição, por meio da Polícia Rodoviária Federal, da política de organização e manutenção, vejam as senhoras e os senhores, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso 14, caput do artigo 21 da Constituição. Cuidará também o nosso Ministério da defesa dos bens e dos próprios da União e das entidades integrantes da administração pública federal indireta, da coordenação do Sistema Único de Segurança Pública, em boa hora criada entre nós e, sem dúvida nenhuma, terá sequência muito intensa e eficiente durante a nossa gestão. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública terá a incumbência também do planejamento, coordenação e administração da política penal nacional, ou seja, do sistema penitenciário brasileiro, da promulgação da integração e da cooperação entre órgãos federais, estaduais, distritais e municipais e articulação com os órgãos e as entidades de coordenação e supervisão das atividades de segurança pública, do estímulo, propositura aos órgãos federais, estaduais, distritais e municipais de elaboração de planos e programas integrados de segurança pública com o objetivo de prevenir e reprimir a violência e a criminalidade, do desenvolvimento da estratégia comum baseada em modelos de gestão e de tecnologia que permitam a integração e a interoperabilidade dos sistemas de tecnologia de informação dos entes federativos nas matérias atinentes ao Ministério. Cuidará ainda do planejamento, administração, promoção da integração e da cooperação entre órgãos federais, estaduais, distritais e municipais e articulação com os órgãos e entidades de coordenação e supervisão de atividades e políticas penais. Cuidará também da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é um tema que está sendo discutido no Congresso Nacional, dos direitos digitais, do reconhecimento e demarcação das terras dos territórios indígenas, da segurança do presidente da República e do vice-presidente da República e de seus familiares quando demandada. E, finalmente, da assistência ao presidente da República em matérias não afetas a outros ministérios. A todos esses assuntos, minhas senhoras e meus senhores, indiscutivelmente de grande complexidade, dedicaremos os nossos melhores esforços e daremos continuidade ao excelente trabalho executado pelo ministro Flávio Dino e seus assessores. Assinalo também agora, com muito carinho, a presença do meu amigo de longuíssima data, ministro Dias Toffoli, que por uma missão inescusável esqueci de mencioná-lo. Seja muito bem-vindo e sou muito grato pela sua presença, ministro Toffoli. Mas dizia eu que continuarei com muito denodo, muito afinco, o excelente trabalho executado pelo ministro Dino e seus assessores. Mas é nossa obrigação, e o povo brasileiro assim o espera, que o Ministério da Justiça dedique especial atenção à segurança pública, que ao lado da saúde
é hoje uma das maiores preocupações da cidadania. Mas é preciso compreender, todavia, que a violência e a criminalidade que campeiam entre nós não são problemas novos. São mazelas que atravessam séculos de nossa história, remontando aos tempos coloniais, em que índios e negros, recrutados à força, desbravavam os sertões inóspitos e labutavam a exaustão nas lavouras de cana e de café e nas minas de ouro, prata e pedras preciosas para o proveito de uns poucos. E numa continuidade desse ciclo perverso, a criminalidade e a violência continuam se nutrindo da exclusão social, da miséria, do desemprego, da falta de saneamento, de saúde, de educação, de lazer, de habitação, e que, infelizmente, ainda persistem no país, malgrados os intensos esforços do eminente presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua eficiente assessoria e equipe. Por isso, é escusado dizer que o combate à criminalidade e à violência, para ter êxito, precisa ir além de uma permanente e enérgica repressão policial, demandando a execução de políticas públicas que permitam superar esse verdadeiro apartheid social que continua segregando boa parte da população brasileira. Acontece, porém, que há ainda mais um agravante. Nos dias que correm, a preservação da segurança pública cresceu muito em complexidade, que não apenas o Brasil, mas diversos países do mundo enfrentam agora um novo e temível desafio, que é o da criminalidade organizada. A atuação das organizações criminosas, nas quais se incluem as milícias, subdivididas em múltiplas facções, ora aliadas, ora rivais, antes restrita às áreas periféricas, onde o Estado se mostrava ausente, e aos recônditos ambientes prisionais, hoje se desenvolve em toda parte, à luz do dia, com ousada disfarçatez, em moldes empresariais, dedicando-se ao controle do transporte público, da distribuição do gás de cozinha, das ligações clandestinas de internet a cabo, além da tradicional exploração da prostituição, dos jogos de azar, do tráfico de drogas e de armas. E já há notícias de que, tal como ocorre em outras nações, o crime organizado começa a infiltrar-se em órgãos públicos, especialmente naqueles ligados à segurança, e a multiplicar empresas de fachada para branquear recursos obtidos de forma ilícita. Isso lhes permite expandir a sua ação deletéria sobre territórios cada vez maiores, dificultando o seu controle por parte das autoridades estatais. Por isso, não há soluções fáceis para tais problemas. Não basta, como querem alguns, exacerbar as penas previstas na legislação criminal, que já se mostram bastante severas, ou promover o encarceramento em massa de delinquentes, mesmo naqueles de menor potencial ofensivo. Também não adianta dificultar a progressão do regime prisional dos detentos, do fechado para o semiaberto e depois para o aberto, que constitui um importante instrumento de ressocialização. Tais medidas, se levadas a efeito, só aumentariam a tensão nos estabelecimentos prisionais e ampliariam o número de recrutados para as organizações criminosas. Penso que, para arrostar essas dificuldades, os caminhos já trilhados pelo meu antecessor, ministro Flávio Dino, revelam-se bastante promissores. Para enfrentar eficazmente o crime organizado que vem se ramificando por todo o país, é preciso aprofundar as alianças com estados e municípios que constitucionalmente, isso é importante, constitucionalmente detêm a responsabilidade primária pela segurança pública nas respectivas jurisdições. É preciso superar a fragmentação federativa
e estabelecer um esforço nacional conjunto para neutralizar as lideranças das organizações criminosas e confiscar os seus ativos, porque elas não podem sobreviver sem recursos para custear os seus soldados e as suas operações. O Ministério da Justiça aprofundará o esforço de centralização de dados de inteligência coletados pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, pelas Forças Armadas, que aqui estão representadas, para minha honra, pelas Polícias Civil e Militar dos estados, pelas guardas municipais, pelos agentes penitenciários, pelo Ministério Público, Dr. Paulo Gonet, e outros órgãos e entidades que possam contribuir para a identificação dos líderes criminosos, rastreando e bloqueando transações financeiras ligadas às suas organizações. E, para além de reunir informações dos organismos ligados à segurança pública, buscaremos integrar nesse esforço outras entidades que possam contribuir para a identificação de movimentações financeiras e patrimoniais que alimentam as estruturas criminosas, como a Receita Federal, o COAF, o CNJ, os tribunais de conta, os cartórios de imóveis, o DENATRAN e os DETRANs, além de entidades da sociedade civil com poder de autorregulação, a exemplo da FEBRABAN. E não apenas isso, buscaremos informações junto às pessoas físicas e jurídicas mencionadas no artigo 9º da Lei de Lavagem de Dinheiro, especialmente as que atuem em setores ligados à área ambiental, ouro, madeira e gado, com o objetivo de elaborar estratégias para a identificação de infrações e infratores ligados ao crime organizado. E não é preciso dizer, todos me conhecem e conhecem os integrantes de minha equipe, que todas essas ações serão executadas com estrito respeito aos direitos e garantias fundamentais dos investigados e acusados, especialmente no que concerne ao direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido legal, Dr. Beto Simonetti, que nos honra com sua presença. Encerro registrando que tenho muito orgulho de ter sido convidado para integrar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, mais do que isso, tenho muito orgulho de participar de um projeto para o país. Um projeto que pretende dar concreção ao generoso propósito dos constituintes de 1988, explicitados no preâmbulo de nossa Carta Magna, que é o seguinte: o propósito de instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometido na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Muito obrigado. Neste momento, o presidente da República e o ministro Ricardo Lewandowski assinam o termo de posse deste no cargo de ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.
Graduado em Ciências Políticas e Sociais e em Ciências Jurídicas, o ministro Ricardo Lewandowski é mestre, doutor e livre docente em Direito de Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Atuou como juiz do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo e, entre 2006 e 2023, exerceu o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, presidindo a Suprema Corte entre 2014 e 2016. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Todos vocês sabem que é desnecessário o presidente da República falar depois da gente ouvir o Flávio Dino e ouvir o Lewandowski. Entretanto, eu não poderia deixar de cumprimentar a quantidade de ministros da Suprema Corte e a ministra Camões aqui presente, numa demonstração de afeto e de reconhecimento ao companheiro deles que assume o Ministério da Justiça e ao companheiro deles que vai assumir a Suprema Corte. Quero agradecer a presença dos ministros de Estado e das ministras de Estado numa demonstração, Flávio Dino, de que as pessoas te adoram. Não pense que as pessoas estão aqui porque vão festejar a sua saída. As pessoas estão tristes pela sua saída. Quero agradecer aos senadores e senadoras, ao líder do governo no Senado, no Congresso Nacional, com Pedro Randolph, aos deputados federais, às deputadas federais, aos senadores, às senadoras, aos ministros das outras cortes presentes aqui, e dizer aos advogados aqui presentes, eu estou vendo, a gente conhece advogado pelo paletó e pela gravata, eu estou vendo muitos advogados aqui, que são admiradores, possivelmente, do velho, do sainte e do entrante Ministério da Justiça. As minhas palavras daqui são de agradecimento ao sainte, ao companheiro Flávio Dino, pelo trabalho extraordinário que ele prestou, não apenas como ministro da Justiça, mas como um cidadão brasileiro, como um homem da política, como uma pessoa que conheceu a experiência das funções públicas em várias frentes e que teve um trabalho extraordinário de participar, não apenas como ministro, executando aquilo que era a sua tarefa, mas participar do debate político toda vez que foi convidado na Câmara dos Deputados, no Senado, sem ter nenhuma preocupação de ser ofendido ou maltratado por algum deputado ou senador. Ele cumpriu de forma magistral com a tarefa de ser ministro da Justiça. Eu tive a alegria de convidar o Flávio Dino para ser ministro da Justiça quando ele sonhava ser senador da República. Dizem os entendidos, e o Sarney talvez seja o maior especialista aqui, de que a chegada ao Senado é o céu da política. Nos outros cargos você sofre muito. O Pacheco está com a cara de quem está no céu. Porque dizem que o Senado é o lugar mais extraordinário que um político almeja ser pela tranquilidade do Senado, mandato de 8 anos, ou seja, não tem que ficar cada 4 anos indo para a rua, pedir voto, sendo xingado, às vezes maltratado, mas depois reconhecido e eleito. E o Flávio Dino certamente sonhava em ser senador da República, depois de passar 8 anos no governo do Maranhão, depois de ser deputado federal, depois de ser presidente da Embratur.
E eu fiz questão de persuadi-lo a não ir para o Senado e vir para o governo, que seria melhor para o Brasil. E eu acho que foi acertada, Flávio, a tua tomada de decisão de vir para o governo. E confesso para vocês que eu dizia para a Janja que muitas vezes eu deitava e eu tinha que escolher o novo ministro da Suprema Corte. Eu ficava pensando quem, mulher, um homem negro, branco, de que estado, qual personalidade. E isso é uma coisa que martiriza a gente, sabe? Que você não pode ficar pensando em escolher amigos, você não pode ficar escolhendo companheiros, você tem que escolher alguém que possa dar conta da função a que essa pessoa vai exercer a partir desse momento. E eu confesso que eu tinha muita preocupação de tirar o Flávio Dino do Ministério da Justiça, por causa da colaboração política que ele tinha com o governo, com os partidos políticos, com o Senado e com a Câmara. E eu fiquei pensando, e me veio a ideia de um desafio. O Lewandowski, que eu conheço lá de São Bernardo, e é importante dizer para vocês que eu conhecia mais a mãe do Lewandowski do que ele. A mãe dele, uma senhora extraordinária, tinha deixado a Suprema Corte. E todo mundo que deixa uma atividade pública, que é de uma importância monumental, mas que tem um salário às vezes irreal em função da qualidade da função, quando deixa a Suprema Corte, o cidadão pensa, bom, agora eu vou ganhar um pouco de dinheiro, vou trabalhar em outras coisas e vou viver a minha vida com a minha esposa. Foi assim que o Lewandowski estava pensando em construir os anos que ele tem pela frente com a Yara. E eu fiquei pensando, eu não posso correr o risco de convidar o Lewandowski e ele não aceitar. Eu tenho que convidar ele a aceitar. E pedi uma conversa com o Lewandowski. E com muito jeito, ouvi ele dizer o que ele estava pensando para o futuro, como é que a vida estava ficando razoável do ponto de vista da melhoria econômica dele, da credibilidade que ele conquistou nesse país, da capacidade que ele tinha de, como advogado, exercer a sua função. E eu resolvi, então, dizer, Lewandowski, eu vou precisar de você. Eu sei que é uma decisão difícil, não gostaria que você me respondesse agora. Vá para sua casa, converse com a sua esposa Yara e veja se ela concorda, porque eu não quero criar conflito, sabe, na sua vida. E o Lewandowski pediu 2 dias para mim para dar uma resposta. E eu pensei, a conversa vai ser longa, porque 2 dias esperando o Lewandowski conversar com a Yara, ou era muita conversa, era muita briga. E quando foi no 2º dia, eu levantei, nada do Lewandowski ligar. Eu vim para cá, nada dele ligar. E eu falei para o Marcola, está chegando a hora de eu tomar a decisão de ligar para o Lewandowski e perguntar o que você decidiu. Aí o Lewandowski me liga e fala, presidente, eu conversei com a Yara. E a Yara, logo que eu falei que você tinha me convidado, ela falou, é isso que você quer, então aceite. E ele aceitou ser ministro da Justiça. Eu quero cumprimentar os governadores que estão aqui, os vice-governadores que eu esqueci de citar, e dizer que eu fiquei feliz, não por mim, eu fiquei feliz pelo Brasil. Não é em qualquer momento histórico que uma nação tem o direito de entregar para a Suprema Corte uma pessoa da qualidade do Flávio Dino. E não é qualquer momento histórico.
que uma nação pode entregar para ser ministro da Justiça um homem da qualidade do Lewandowski. Eu quero dizer para vocês, tanto para o companheiro Flávio Dino, quando ele aceitou, eu disse ao Flávio Dino, eu costumo trabalhar estabelecendo relação de confiança com as pessoas. Você está sendo convidado para ser ministro, eu tenho confiança em você e a sua equipe é você que monta. Você só tem que ter consciência que qualquer coisa que der errado, a responsabilidade é sua. Eu não vou interferir no seu time, como faz algum diretor do Corinthians, que faz o Corinthians virar o que está virando. Ou seja, o presidente não dá palpite no time que o ministro está montando. O presidente discute com o ministro, o presidente pode mudar discutindo com o ministro. A mesma coisa eu fiz com o Lewandowski. Chamei o Lewandowski e falei, companheiro, é o seguinte, a sua equipe é você que monta. Você não tem compromisso com ninguém que está lá do Flávio Dino. O seu compromisso é montar a sua equipe, porque a partir da montagem da sua equipe é você que vai responder pela glória dos acertos e pelo sofrimento dos erros que cometer. Então, querido Lewandowski, primeiro quero agradecer ao acerto da equipe do Flávio Dino, a quem eu sou muito agradecido, porque ele não seria o que foi se não tivesse uma equipe competente. E ao companheiro Lewandowski, eu queria dizer, Lewandowski, que na prática, no dia a dia, as coisas serão mais difíceis do que aquilo que você leu. Você vai perceber que está cheio de surpresa na atividade humana, no funcionamento do Congresso, no funcionamento da sua própria equipe que você não conhecia. A única coisa que eu quero que você tenha certeza é que eu estou indicando para ser ministro da Justiça no lugar do Flávio Dino, um homem que eu respeito, um homem que eu tenho 100% de confiança e eu tenho certeza que você vai, como Flávio Dino, passar para a história na criação do funcionamento, normatizando a atividade do Ministério da Justiça. Ninguém percebe ninguém. A Polícia Federal não persegue ninguém. O governo federal não quer se meter, se intrometer, a fazer a política de segurança nos estados. O que nós queremos é construir com os governadores dos estados as parcerias necessárias para que a gente possa ajudar a combater um crime que eu não chamo de coisa pequena. Eu sou de um tempo, não sou dos mais velhos que estão aqui, né, Tanei? Eu sou de um tempo em que São Paulo tinha um bandido chamado Meneghel, ou Meneghelli, que era famoso por ser o assaltante mais famoso de São Paulo, mas que não tinha vítima. Ele gostava de assaltar as casas. Hoje, nós sabemos o que é o crime organizado. E ontem eu disse para a imprensa, o crime organizado não é uma coisa de uma favela, não é uma coisa de uma cidade, não é uma coisa de um estado. O crime organizado é uma indústria multinacional de fazer delitos internacionais. E o crime organizado está em toda a atividade desse país. E ontem eu disse, se a gente quiser pegar do futebol ao poder judiciário, a classe política brasileira e a classe empresarial, o crime organizado está metido e mancomunado com gente nos Estados Unidos, com o crime organizado da França, com o crime organizado da Suécia, da Holanda. Ou seja, é uma multinacional com muito poder. Com muito poder. Então, Lewandowski, não apenas o teu trabalho de ajudar a combater aqui, mas o trabalho de construir com outros países o enfrentamento a uma indústria do crime, a uma indústria, sabe, de roubo do dinheiro público e de sofrimento da população mais pobre desse país. Eu tenho certeza que quando terminar o nosso mandato, eu estarei aqui nessa tribuna te agradecendo pelo serviço extraordinário que você fez como ministro da Justiça do nosso país. Muito obrigado, Flávio Dino, obrigado, Lewandowski, por ter aceito e obrigado a vocês. Ajudem
ajudem o Brasil a ajudar vocês. Está encerrada a cerimônia. Pede-se a todos que aguardem em seus lugares a saída do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Tá aí, nós acompanhamos a posse de Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele assumiu a vaga de Flávio Dino, que vai tomar posse como ministro do Supremo Tribunal Federal no dia 22 de fevereiro. Ao deixar o cargo, Dino relembrou os 35 anos dedicados ao serviço público em diversos órgãos e disse que à frente do ministério teve os meses mais felizes e desafiadores da carreira. Ele também homenageou os profissionais da área de segurança pública do país. No discurso de posse, Ricardo Lewandowski relembrou a criação do Ministério da Justiça ainda como secretaria nos tempos do Império. Ele destacou que, para a população brasileira, a segurança pública e a saúde são as áreas que mais preocupam. Disse que os problemas na área de segurança são antigos, mas estão agravados por causa do crime organizado com suas milícias e facções. Segundo Lewandowski, o crime organizado está por toda parte e à luz do dia, atuando em moldes empresariais. Ele afirmou ainda que não há soluções fáceis para o problema e rechaçou medidas como aumento de penas e encarceramento em massa. O novo ministro defendeu parcerias com estados e municípios que, segundo a Constituição, são os entes responsáveis pela segurança no país. Ele também pretende aprofundar os dados de inteligência coletados pelas polícias, Ministério Público, Receita Federal e outras entidades, como a Federação Brasileira dos Bancos. E nós ficamos por aqui. Outras notícias do governo federal você acompanha ao longo da nossa programação e também nas nossas redes sociais. Baixe o aplicativo do Canal Gov e acesse a nossa agência de notícias, agenciagov.ebc.com.br. Roberto Camargo te encontra no próximo Gov Informa às 2:45 da tarde e a gente se vê amanhã. Tchau!